Nós estamos de volta com o programa Ver TV, que hoje conversa com os nossos convidados sobre a prática do merchandising na televisão brasileira. E nós não falamos ainda, durante esse programa, sobre a relação entre a propaganda, o merchandising, o testemunhal, né, como costumam falar aí os publicitários, os jornalistas, e os programas jornalísticos, que eu acho, e esportivos, que também são jornalísticos. Eu acho que aí as coisas são ainda mais delicadas, porque envolvem credibilidade, né, do jornalista, do apresentador. Sobre esse assunto, e no esporte isso então é cada vez mais realizado, é cada vez mais praticado por uma série de apresentadores. Sobre esse assunto, nós ouvimos o diretor da ESPN, o jornalista José Trajano, que tem uma posição muito clara sobre essa relação jornalismo ou jornalistas e publicidade. Vamos ouvi-lo. Eu e o Juca já sofremos muitos processos por causa disso, por causa da nossa defesa intransigente, né? Do jornalismo puro, vamos dizer assim. Jornalismo e merchandising não combinam. Ou você é publicitário, ou você é garoto propaganda, ou você é jornalista. Se você quer fazer comercial, tem todo o direito. Vai fazer no break comercial. Se você quer fazer jornalismo, que faça jornalismo. Quer fazer publicidade, vai fazer publicidade. Vocês sabem de quem eu estou falando? Ou de quais pessoas eu estou falando? Aliás, pessoas que nós já mostramos aqui na abertura do programa, suponho. Mas ele está falando do esporte, né, Jonas? Mas há casos até no jornalismo também, né? Não, o merchandising no jornalismo já existe, sobretudo nas emissoras mais locais. Aqui em Brasília mesmo, a gente tem telejornais locais que fazem merchandising à torto e à direito. O apresentador, entre uma matéria e outra, ele anuncia um produto ou um serviço. Agora, o que ganhou algum destaque no ano passado foi quando o Jornal Nacional, no meio da cobertura das eleições, criou um quadro em que um avião percorria o país e esse avião tinha um patrocínio, né, que acabava sendo um merchandising, porque a marca entrava ali, aparecia no momento daquele quadro de um grande banco. Do Bradesco. Aqui a gente pode falar. Do Bradesco. Vamos fazer o merchandising. No caso do Bradesco, ou seja, se na trama você tem um aspecto de que a pessoa está envolvida de maneira emotiva, no jornalismo você tem um outro aspecto que é a questão da credibilidade. Ou seja, o telespectador assiste a um telejornal imaginando, ou pelo menos pensando que aquilo vai ser um espaço para que ele possa ter acesso a conteúdos, fatos que aconteceram ao longo do dia. Ou seja, tem uma credibilidade embutida naquilo e que quando você entra com merchandising, você mais uma vez se aproveita de um gancho, de um aspecto e de vamos chamar assim, de um voto de confiança ou de alguma empatia, mas mais racional que a pessoa tem em relação àquela atração e aí tenta, por meio disso, vender aquela marca, o que eu acho que, aí concordo com o Trajano, não combina, não tem como você misturar o que é informação que tem que atender ao cidadão com merchandising. Eu fico imaginando se uma dessas empresas que se utilizam no merchandising tem algum problema que mereça uma investigação jornalística. Eu acho que isso, só o fato dela ter se apresentar no programa como publicidade, fazendo publicidade no programa, só isso já dificulta, no mínimo, né, uma investigação jornalística mais isenta, no mínimo. Essa é uma discussão antiga, né, do jornalismo, de como a publicidade amarra o jornalismo e às vezes as pessoas inclusive acham que isso é uma coisa meio etérea, né? Ah, não é verdade. Deixa eu só ponderar, na verdade não é a publicidade que amarra o jornalismo, como você falou no bloco anterior, são os grupos, as corporações que precisam faturar e se utilizam, faz uso dos seus programas para esse tipo de negócio. Né? A publicidade, só para tirar aí essa impressão, na verdade, as corporações são as grandes culpadas, se a gente tivesse que pensar assim, porque elas é que permitem que esse tipo de coisa aconteça. A Globo permite que esse tipo de coisa aconteça. Ela hoje mesmo estava conversando com os colegas, né? Estava assistindo o Globo Esporte, falou sobre o Flamengo, o ônibus do Flamengo com a marca, né? Que eles não borraram, e da Heineken também, que não foi borrada, né? Agora, se não pagar, borra. Se não pagar, borra, né? Só para o telespectador entender, às vezes aparece uma nuvem numa parte da imagem, para cobrir, às vezes, um nome de um hotel. Aconteceu isso, né, no jornal. O nome de um hotel que, para não ser divulgado, foi coberta ali
com uma técnica gráfica, foi coberto o nome do hotel. Agora, se ele pagasse, sem dúvida, ele apareceria. Me parece que essa é a lógica. Eu gostaria de falar um pouco sobre esse assunto. Quando se fala, né, parece que está se falando do conflito de interesses. Né? Se o anunciante, se tem uma investigação acerca de alguma coisa que aconteceu com aquele anunciante, qual é o papel do jornalismo nesse sentido? Aí a gente sabe que tem uma emissora, particularmente a Globo, que acabou de divulgar os seus princípios editoriais, inclusive proibindo blogueiros de blogar se a matéria não for aceita, etc. Blogueiro de blogar, né? Olha o que é que eu estou falando. Princípios editoriais. Está lá, está escrito, eu não estou falando nada que eu não tenha lido. Aí eu estou dizendo que no conflito de interesses, por mais que, Fabíola, você esteja chamando a questão para as corporações, que realmente as corporações, elas dominam, a gente não pode ter ilusão nesse sentido. Por outro lado, os procedimentos profissionais, eles têm que obedecer um código de ética. Aí eu vou trazer uma questão mais difícil ainda, que quando cai a questão do diploma de jornalista, então cai também qualquer código de ética, entendeu? E quando uma emissora lança o princípio editorial e, ao mesmo tempo, ela não pode deixar o jornalista se manifestar diante de um conflito de interesse, nem no seu próprio blog, então a coisa está feita. Então eu diria que a gente não pode responsabilizar só o poder econômico. A gente tem que responsabilizar aquele que tem a concessão pública e faz um programa jornalístico e não vai poder falar do seu patrocinador. Eu acho que no caso individual, a posição do Trajano e do Juca Kfouri, de mais alguns, e de muitos outros, mais alguns não, de muitos outros, que não fazem propaganda, que são jornalistas que cobrem a área de esportes, mas não fazem propaganda. Eu acho que isso fica nítido, essa diferença entre esses, Trajano, Juca e outros, e aqueles que fazem disso uma grande fonte de renda. Né? Então aí não é a corporação, não é, Roseli? Eu acho que aí é o indivíduo. Tem uma questão de lógica, né? Ou seja, não é uma questão intencional. Há tanto o aspecto intencional, por exemplo, tem a história de um colega jornalista que estava fazendo uma matéria sobre um grande banco numa grande revista. Quando ele viu a matéria dele, não entrou na revista e a revista ganhou 8 páginas de anúncio desse grande banco. Ou seja, há desde uma questão intencional até uma questão de lógica do sistema. Quem precisa, e aí quem faz comunicação, sabe que os departamentos comerciais interferem. É o que no jargão jornalístico se chama de REC, de recomendar. Todos os jornalistas sabem o que é isso, uma matéria recomendada. Muitas vezes essa matéria recomendada tem a ver com interesses editoriais, mas muitas vezes ela tem a ver com interesses comerciais. Mas a partir do momento que os veículos dependem desse financiamento, como a Fabíola disse, o risco disso é muito maior. Por isso que na legislação e nesse novo marco regulatório que está sendo debatido e que o governo deve colocar para consulta pública em breve, esperamos, você precisa ter um equilíbrio maior entre meios comerciais e aí ter limites a isso também, garantindo que os princípios editoriais não sejam letra morta, ou seja, que você ouça os dois lados, que você não se furte frente a situações em que os seus anunciantes estão envolvidos, mas você também precisa ter veículos que não dependam de publicidade para funcionar, veículos públicos, institucionais, comunitários, que também vão ter as suas tensões. É claro que o veículo público você tem a eterna briga pela autonomia frente às instituições de Estado, mas que conseguem, ao mesmo tempo, equilibrar um pouco essa esfera pública midiática sem a pressão dos anunciantes que impacta em casos como esse. Agora, voltando ao começo do programa, e no momento que nós já estamos caminhando para o fim, vamos ouvir algumas pessoas na rua. A nossa reportagem foi às ruas de Brasília para perguntar um pouco sobre como é que essas pessoas recebem a publicidade, especialmente o merchandising. Até que ponto ele influencia decisões de compra, como querem os publicitários, obviamente. Então, será que a influência é grande? Vamos ouvi-los. Que acaba influenciando. Você está procurando alguma coisa para comprar, você acaba vendo, sei lá, de uma loja qualquer, o produto que você quer, você acaba entrando no site, olhando, a gente acaba comprando, sendo influenciado com isso. Eu acho que é normal, apesar de hoje em dia eu achar que está um pouco exagerado, né? Tudo, tá bastante. Qualquer programação eles colocam uma propaganda. Acho que não chega a incomodar, não. Faz parte da cena, com certeza. Faz parte da cena.
Te influencia? Você acaba comprando aquele produto? Será? Jamais. Parece que a gente só serve como objeto, né, pra comprar as coisas, sei lá. Não acho legal, não. E atrapalha, né, a programação, vamos falar sério. Olha, eu acho que não atrapalha, mas incomoda, né? A gente tem que ficar vendo... A gente já vê propaganda normalmente entre os programas, e aí agora durante o programa a gente tem que ver propaganda de novo, então é uma coisa meio cansativa. Incomoda e custa, sabe? Porque outro dia eu queria assistir um jogo de futebol que não estava sendo transmitido pelo sinal aberto e eu tenho um pacote da operadora. Então eu pago mensalmente a operadora, tive que comprar um pay-per-view, portanto paguei pela segunda vez e durante a transmissão ainda apareciam mensagens comerciais. Quer dizer, custou para mim 3 vezes. Quer dizer, há um incômodo para os olhos e para o bolso também. Como é que vocês veem essas observações? Roseli, as pessoas parece que tem percepção, a coisa não passa tão suavemente assim, essa exigência de uma ação de compra. Eu acho que, por exemplo, eu estive pesquisando um pouco e vi assim que em 1973 a novela Cavalo de Aço vendeu muita motocicleta se vendeu nesse país com o merchandising que foi produzido nessa novela, Cavalo de Aço, moto, né, e por aí vai. Mas eu fico percebendo no depoimento, né, das pessoas na rua que há quase uma unanimidade, a não ser um, né, sobre o cansaço. É um certo cansaço da população de tanta publicidade, tanto merchandising. E isso, alguns anos atrás, não era tão nítido, não havia tanta consciência de como a população já estava se esgotando desse excesso quase de comercialização da vida. Né? Parece que tudo pode ser comercializado, tudo pode ser publicizado, tudo pode virar merchandising. E isso é um pouco cansativo para as pessoas. Então, eu diria assim, o que é importante agora é que a legislação finalmente entre em vigor e de verdade que ela pegue. E isso não é, na minha maneira de ver, não é um problema individual. O problema da ética, ele é um problema coletivo. Ele é um problema da sociedade brasileira. É um problema, esse excesso de consumo. Hoje em dia você pergunta para uma criança se ela prefere ir à praia, ela vai dizer que quer ir ao shopping. Eu acho isso problemático para a cidadania, muito problemático. Eu acho que a falta de opção é muito problemática. E finalizando essa questão, não é à toa que somos uma sociedade de 240 milhões de celulares e muito menos habitantes, gente. A gente já está extrapolando a coisa do consumo. Aproveitando essa dica, Fabiola, essa consideração da Roseli sobre o certo cansaço que ela denota, que ela nota nos telespectadores, no público em geral, eu acho que esse é um desafio para os publicitários, o cansaço do excesso, não é? Eu acho que isso implica, aí a minha opinião, numa melhoria da qualidade da propaganda, ou não? Com certeza, é isso mesmo, né? Então, na verdade, a gente está trabalhando em meio a uma crise de atenção, em que o merchandising editorial ele não consegue ser sutil, ele é explícito, né? E uma qualidade não só da propaganda, mas uma qualidade também de uma sociedade, mas se a gente tivesse que pensar numa utopia, né? Uma sociedade mais justa, honesta, né? Em que as pessoas pudessem compartilhar afeto não só com marcas, mas afeto com pessoas, né? Em que as pessoas pudessem usar, né, e abusar do seu ócio não só para o entretenimento do consumo e para o antigo entretenimento. Mas como a gente não vive nessa sociedade utópica, né, e como eu sou publicitária e professora, isso é um desafio, né, para mim, é um desafio. Agora, eu já vi, rapidamente, publicidades, aqui no Brasil menos, mas tem também, mas no exterior, principalmente na Europa, que são obras-primas de arte. Não é? Peças publicitárias muito bonitas e sutis, delicadas, não é? Muito longe desse varejão que atrapalha muito, como disse a moça lá. Mas também temos boas peças, também temos boas campanhas. Mas coisas mais suaves, não temos coisas muito suaves, eu acho. Temos sim, temos, porque nem sempre, tanto que a gente exporta muitos profissionais, né, para esses países, né, que são premiados, né, nos grandes prêmios. Por exemplo, uma característica do Brasil é a criatividade que se diferencia do comum, né? Então, eu tenho o uso do humor, né, muito explícito na nossa propaganda. A Espanha, por exemplo, ela já é mais agressiva, né? A França já trabalha mais com a delicadeza.
Holanda também trabalha mais com a delicadeza. Eu acho que cada país tem a sua realidade sociocultural e a gente faz uso dela para a publicidade. Muito bem. Jonas, para concluir, eu gostaria até que você voltasse a essa questão da legislação, que é fundamental, né? Não, eu acho que assim, a gente está... O merchandising é mais um exemplo de como, infelizmente, a gente tem uma legislação que vale para algumas coisas e não vale para outras. Quando você tem uma rádio comunitária que não tem autorização, o sujeito é criminalizado, levado preso, o transmissor é lacrado e, para isso, a lei... Nossa legislação vale. Agora, quando você tem um Código de Defesa do Consumidor que diz claramente que você precisa, o consumidor, quando for exposto a uma publicidade, aquilo tem que estar claro como publicidade, está na lei. Não é nem o novo marco regulatório precisa melhorar isso, mas nós já temos uma legislação que proíbe e isso não é cumprido e é totalmente desrespeitado. Acho que as opiniões das pessoas que foram entrevistadas, elas mostram que quando o brasileiro consegue perceber melhor que aquilo é um anúncio publicitário, ele consegue ter um senso crítico maior sobre isso. Então, nós não podemos ter uma publicidade que tenta se aproveitar dentro dos programas ou do jornalismo para tentar burlar essa capacidade de reflexão das pessoas. Nós precisamos de meios de comunicação que sejam leais com a população, que coloquem discussões e que, na hora que queiram vender produtos, que também os façam de maneira leal, que deixe claro e que consiga fazer uma publicidade de cada vez mais qualidade. E acho que ferir a legislação e tentar usar uma estratégia para tentar embutir de uma maneira, não chegaria a ser subliminar, mas tentar esconder um pouco aquela intenção, não é uma forma de melhorar a qualidade da nossa publicidade. Muito bem, muito obrigado, Jonas, muito obrigado, Fabiola, muito obrigado, Roseli, pelos esclarecimentos. Eu acho que o público telespectador, a partir dessas conversas, começa a prestar mais atenção naquilo que ele vê, às vezes embutido em vários programas na televisão brasileira. Eu quero agradecer também aos nossos, além de agradecer aos convidados, agradecer aos telespectadores. Lembrando que todos podem participar do programa enviando sugestões, críticas e comentários para o nosso endereço eletrônico vertv@tvbrasil.org.br ou nos acompanhando pelo Twitter, programa VerTV. Muito obrigado e até a semana que vem com mais um VerTV, um programa para quem gosta de televisão. Até lá!